o exercício pede para casar a equação com o desenho da curva, né? Bom, se eu fosse fazer isso apenas com lápis e papel, né, simplesmente observando a equação e o desenho, teria um pouco mais de trabalho. Talvez uma curva ou outra eu faria por exclusão. Então, por exemplo, eu tenho essa hélice aqui, né, desenho 6. Se eu observar, olhar, né, na direção do eixo Y, eu vou observar que isso vai dar uma circunferência no plano XZ. Então, se eu observasse aqui dessas equações, dessas 6 equações, qual delas teria uma circunferência no plano XZ? Então, se eu observar aqui, ó, é uma circunferência no plano XY, uma circunferência no plano XY. Por exemplo, essa aqui é uma circunferência no plano XY, quando eu olho de cima. Essa daqui também é uma circunferência no plano XY quando eu olho de cima. Então, por exemplo, a 3 e a 5 pode ser a 12 ou a 13. E aí, como eu falei que tem que ser uma circunferência no plano XZ, ó, isso aqui é uma circunferência no plano XZ. É a única que tem uma circunferência no plano XZ. E como o y é igual a t, o que significa? Que se o t variar, né, o y vai crescendo, mas a circunferência no XZ vai se mantendo. Então, essa aqui seria a 8. Aí as outras duas que eu fiquei na dúvida ali, né, a 3, essas duas aqui, ó, é a 3 ou a 5. Observem que as duas equações são iguais em x e y, só muda a coordenada z. Observe que como a 12, a coordenada z é um seno, significa que se eu olhar a projeção no eixo, por exemplo, z, y, ou simplesmente o eixo z, eu vou ter uma senoide, que é o que parece com isso aqui. Isso aqui não se parece com a senoide. Então, essa daqui seria a 12. E aí, sobra essa daqui para 13, né? Observe que isso aqui lembra um LN, esse traço aqui, ó, que é exatamente o que está aqui, ó. Que quando t é negativo, Ln vai para infinito. Então, essa aqui seria a 13. Essa aqui, vista de cima, são várias circunferências, né? Porque ó, começa com um raio zero, vai aumentando, aumentando. Então, tem que passar na origem também. Ou seja, se o t for... Existe um t, tal que x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, eu teria que pensar em algo desse tipo, né? Bom, o que eu poderia observar? Que de fato, eu tenho das outras que sobraram, aqui eu tenho uma circunferência, né? É exponencial, o z cresce exponencialmente, na verdade decresce, né? Quando o z vai aumentando, quando o t vai aumentando, o z vai diminuindo, então na verdade a curva começa de cima e vai indo para a origem. E esse e na t faz com que essa circunferência, quando eu olho de cima em x e y, não seja com raio constante, o raio é variável exponencialmente. Então, essa daqui já seria o item 11. Só que eu tenho que ter uma experiência grande para poder só bater o olho e fazer, tá? Não tem cálculo aqui, não existe cálculo. E agora ficamos na dúvida, então, na 2 e na 4. O desenho aqui não ajuda muito, porque não dá para saber se essa curva da 2 aqui, ó, passa na origem ou não. Aparentemente ela corta o eixo Y, o eixo Z, e essa aqui corta o eixo Y, né? Aparentemente parece quase que uma parábola aqui. Só que se eu olhar as duas, ó, ambas têm parábolas, ó, no Z e essa aqui no Y. Então, quer dizer que se eu manter o X e o Y constante, o Z seria uma parábola no Z. Então, o 4 tem tudo para ser o item 10, né? Como é que a gente pode observar que de fato é? Observe que o y nunca vai ser zero aqui, ó. Jamais eu vou encontrar um t tal que isso aqui dê zero, né? No máximo, quando o t vai para infinito, isso aqui vai para zero, né? O y vai para zero. Mas observe o seguinte, que qual o valor para x? Ó, observe que nesse ponto, esse ponto é um valor em y que eu não sei, mas o x vale zero e o y vale zero. Então, qual seria o t que se eu colocasse aqui e aqui dê zero? Se o t for zero, o x é zero. Se o z for zero, desculpa, se o t for zero, o z também é zero. E aí o y vai ser 1, então aparentemente esse cara aqui seria 1. Então essa daqui tem que ser a 10. Bom, e aí sobrou por exclusão, essa aqui é a 9. Aí a gente pode até analisar. Lembra um exponencial, o z, ó, de fato. Quando o t é zero, o x é zero, o y é zero.
né? Só que E na 0 não é 0. Então seria esse ponto aqui, ó, E na 0 é 1. Então quando o x é 0, o y é 0, o z vale 1. Então essa daqui seria 9. Eu posso analisar desse jeito, mas eu tenho que ter uma experiência, né, para poder fazer. O que eu posso fazer também é jogar no GeoGebra para encontrar, ou naquele site que eu apresentei na primeira aula, que eu vou fazer agora aqui, só jogo a equação e ele me traz a curva paramétrica pronta. Então eu não preciso me preocupar muito. A gente vai desenhar então pelo menos uma curva aqui nessa página, e aí depois as demais vocês fiquem à vontade para desenhar, que é só entrar com a equação. Pode usar o GeoGebra também. A vantagem daqui é que eu não preciso saber nenhum comando, né? Já só preciso entrar com as equações. Bom, ela carrega essa superfície automaticamente, não nos interessa. Posso fechar aqui. Venho aqui e escolho curva espacial em função do parâmetro t. Tem aqui superfície paramétrica, mas não é agora que a gente vai ver isso. E aí vou entrar. Então, eu vou desenhar a equação 11, que era e na menos t, e elevado a menos t, vezes, sempre que eu for multiplicar o parâmetro t, tem que botar vezes com asterisco, e era cosseno de 10t. E a mesma coisa aqui, e elevado a menos t, vezes seno de 10t. E a coordenada z era e elevado a menos t. Eu posso dar um Enter. Observe que ele vai desenhar triângulos, na verdade. Isso tem a ver com a quantidade de passos que ele vai utilizar para desenhar aqui. Eu venho aqui e escolho, ao invés de 100, por exemplo, 1000. Dependendo da curva, dependendo do que eu esteja fazendo, a hora que eu aumento muito... Então, por exemplo, vou botar 500 primeiro. Eu já vou ter uma noção da curva e já vou ver que ela vai mudar bastante. Eu já tenho uma noção aqui, ó, que ela está na superfície de um cone, né? Eu vou colocar na cor vermelha aqui, restringir aqui para botar só o vermelho. Observe que é uma espiral, né? Quando eu vejo de cima. E ainda não está suave, né? Então eu escolho vou botar aqui agora 5.000. Dependendo do que eu esteja fazendo, se for uma superfície ou uma outra curva mais complexa, quando eu aumento muito a quantidade de passos aqui, quando eu vou mexer nessa caixa, a página trava porque fica muito pesado, tá? Então, como aqui eu coloquei, a curva não é tão complexa, ele consegue desenhar. Bom, aí a gente poderia se perguntar, né? Eu falei antes que a curva começa de cima e termina aqui na origem. Antônio, como é que eu posso ter noção? Será que essa página consegue me dizer da onde vem essa curva, né? Da onde é que ela começa? Então eu posso vir aqui, ó, onde está dizendo que orientação da uma seta, né? Para dar a orientação, eu posso colocar, por exemplo, 5 setas. Dou um Enter e ele me coloca, então, ó, se eu olhar, não importa se é de cima ou da onde, ó, ela começa de cima, basta ver aqui a direção da seta e vai para a origem. Tem outra seta aqui que não dá para ver direito, aqui próximo à origem, mas então esse cara aqui vai diminuindo. Eu posso aumentar a quantidade de setas, só que como essa curva, eu posso até diminuir aqui, botar de menos 5 até 5, talvez melhore um pouco a visualização. Mas ainda assim a quantidade de setas, tem mais uma aqui, né? Então, esse cara está descendo, ó. Posso diminuir ainda, se eu quiser, de menos 2 até 2. Ó, eu aumento a quantidade de setas. Só que a minha curva termina antes, né? Então ela não chega na origem aqui, ó, mas ela vem de cima. Então se eu olhar aqui, ela está descendo. Ó. Posso botar de menos 2 até 3. Já aumenta, ó, mas ainda assim a curva não chegou na origem. Então, quando que essa curva chega na origem? Quando t vai para infinito, né? Quando t for para infinito, o z vai para zero. Então eu posso, aparentemente quando eu coloco aqui menos 10 até 10, parece que essa curva aqui toca na origem, mas se eu fosse dando zoom aqui nessa caixa, eu iria observar que não chega a tocar na origem, só vai tocar na origem quando t for para infinito. Então com isso eu consigo verificar os demais desenhos, basta digitar corretamente aqui as entradas, sempre que eu for multiplicar, tiver uma variável vezes outra, né, vezes ela mesma, tem que botar o asterisco aqui, senão o software não entende e dá um erro. E tomar cuidado e verificar sempre se estou com as contas, com as entradas digitadas corretamente. E aí depois vocês podem ficar clicando e vendo o que tem mais de função nessa página aqui que pode ajudar vocês. Por enquanto, para
Mais para frente a gente vai ver tal do círculo oscilador, curvatura. Por enquanto para a gente isso aqui não é útil.